Mateus 23, do 25 ao 36. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Amém. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua Santa Palavra, desejosos de ouvir a Tua voz, de receber o Teu ensino. Ó Pai, de sermos confrontados pelo Senhor naquilo que tem Te desagradado, naquilo que nós temos praticado, por vezes até sem consciência, quebrando a Tua lei, violando, ó Pai, os Teus mandamentos. Ó Senhor, fala conosco nesta manhã, confronta os nossos pecados, ó Pai, trata o nosso coração, cura as almas que podem estar afastadas do Senhor nesta manhã. Ó Senhor, Tu és um Deus poderoso, a Tua palavra é poderosa, Teu Santo Espírito é poderoso. Nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Livra-nos, Pai, de estarmos aqui apenas por um mero ritual, ó Pai, por uma rotina mecânica. De fato, Pai, fala ao nosso coração, dá-nos um coração agora, pronto para receber a repreensão que vem do Senhor, pronto para ser transformado pelo Senhor, para que a nossa vida saia nesta manhã daqui, de fato mudada, fortalecida, curada pelo Senhor. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ninguém gosta de pessoas falsas. É muito difícil conviver com pessoas falsas. Ninguém gosta também de pessoas hipócritas. Pessoas que dizem que são algo, ou dizem que fazem algo, ou têm uma fala e um discurso de uma forma, mas vivem de outra forma. Pessoas que ditam regras e não cumprem. Um exemplo histórico de hipocrisia está naquele presidente norte-americano, Thomas Jefferson, um dos escritores da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ele foi um dos redatores e é uma declaração que afirma que todos os homens são criados iguais, todos os homens têm direito à vida, liberdade, busca de felicidade. No entanto, de forma muito incoerente, Thomas Jefferson, ao longo da sua vida, possuiu centenas de escravos.
Ele tinha um discurso, mas na prática ele era um escravagista. Deus chama a nossa atenção, meus irmãos, para sermos pessoas verdadeiras, para sermos pessoas genuínas, pessoas de uma só fala, pessoas sinceras, pessoas com coerência no nosso viver. Deus odeia a falsidade, Deus odeia a hipocrisia. Nós somos filhos de um Deus santo e somos discípulos de Jesus Cristo. Nós temos que buscar a santidade em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós pensamos. No texto que nós temos estudado aqui em Mateus 23, Jesus está a todo momento condenando a hipocrisia daqueles religiosos, os escribas e os fariseus. Em todos os ais que aparecem aqui, e nós já vimos que o ai não é uma interjeição de dor, mas o ai aqui é uma palavra de juízo. Ai daqueles, é juízo do Senhor. E nesses vários ais em que Jesus proferiu aqui em Mateus 23, todos eles estão apontando a hipocrisia daqueles homens religiosos que falavam uma coisa e não cumpriam, que colocavam pesadas cargas em cima do povo, mas eles nem só com um dedo moviam essas cargas. Eles eram falsos, eles eram hipócritas. Aqui nós vamos ver os últimos ais de Jesus Cristo, e neles Jesus vai condenar 3 aspectos levemente diferentes de hipocrisia. E nós podemos aprender, observando nesta condenação da hipocrisia dos fariseus, podemos nos identificar em várias destas condenações e podemos pedir para Deus tratar o nosso coração, tratar a nossa vida, arrumar falhas que Cristo está apontando aqui no texto. Em primeiro lugar, então, Jesus condena a ganância hipócrita. Jesus condena a ganância hipócrita. Veja o verso 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. O fariseu cego limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Veja a cena que Jesus propôs aqui. Veja se faz sentido alguém lavando um prato só pela parte de baixo, enquanto a sujeira está na parte de cima. Imagine se faz sentido alguém lavar um copo cujo interior é que está sujo. Imagine um copo de café e alguém lava só a parte de fora, sem colocar a mão dentro. É disso que Cristo está falando. Vocês, fariseus, lavam só a parte de fora do copo, a parte de fora do prato. Vocês não lavam a parte de dentro, que é a parte onde há sujeira. Eles limpavam, os fariseus, apenas o exterior. Eles lavavam as mãos com muita cerimônia, lavavam os pés, tomavam banho, lavavam o corpo, mas por dentro eles não faziam questão nenhuma de serem limpos por Deus. O coração, a mente era suja, coração sujo, mente suja. Eles estavam cheios de pecados por dentro, mas por fora eles aparentavam-se limpos, limpavam apenas o exterior. Jesus diz: mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Rapina é roubo, é ganância. Intemperança é falta de controle, desregramento, falta de domínio próprio. Então, Jesus conhecia os corações, e Jesus está desmascarando aqueles homens, mostrando que eles eram limpos por fora. Eles tinham a aparência de homens moderados, homens comedidos, pessoas boas, mas por dentro eles estavam cheios de ganância e cheios de descontrole. Ora, irmãos, essa repreensão não serve para nós também? O que seria de nós se Deus abrisse a nossa mente,
ou abrisse o nosso histórico mental diante de todas as pessoas, o que seria de nós se todos os nossos pecados fossem mostrados, fossem abertos, todas as nossas emoções? Irmãos, há um sentido em que sempre haverá em nós algum nível de hipocrisia, porque nós somos pecadores. Sempre haverá em nós um nível de hipocrisia, porque nós somos comedidos. Nós não podemos mostrar aos outros o que de fato nós somos. Mas nós temos que lutar contra isso. Nós não podemos desistir. Como? Como, pastor? Verso 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Limpa primeiro o interior do copo. Limpa o interior. Como é que se limpa o interior? Com arrependimento, com confissão de pecados, com alimentação da palavra de Deus. Como é que o seu coração vai ser limpo se você só se alimenta de sujeiras? Alimente-se com alimento limpo da palavra de Deus, com oração todo o tempo. É a oração que vai nos purificando, é a oração que vai nos consagrando a Deus, vai fortalecendo o espírito e mortificando, amortecendo a carne. Limpa o interior. Arrependimento, confissão de pecados, alimentação da palavra de Deus, oração em todo o tempo. É assim que se limpa. A conversão limpou bastante, não há dúvida, mas é a santificação que vai limpando a cada dia, a cada dia. É a santificação que vai lavando cada vez mais. E nós precisamos nos preocupar com esta limpeza interior todos os dias, todos os dias. Então, cuidado com a ganância hipócrita, cuidado com a ganância enrustida, escondida, disfarçada. Você já viu certamente alguma pessoa tentando esconder um monte de coisas erradas? Não consegue. Uma hora alguma coisa aparece. E é assim conosco também. Não viva uma vida de hipocrisia, na igreja mostrando-se de uma forma, fora da igreja vivendo de uma forma totalmente contrária. Limpe o teu interior, limpe o teu interior. Se você não acabar com a ganância do teu coração, com o desejo de ficar rico, com o desejo exagerado por dinheiro, isso vai vir à tona, por mais que você fique escondendo. A Bíblia nos ensina a colocar a nossa confiança não nos bens, não no dinheiro, não na conta bancária, no saldo azul. A Bíblia ensina a nós colocarmos a nossa confiança em Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 6, disse o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então ore para que Deus retire a ganância do coração, todo o desejo de achar conforto nas coisas deste mundo, e coloque a tua confiança em Deus, e o conforto em Deus, não nessas coisas que são perecíveis e são passageiras. Então, em primeiro lugar, Jesus está condenando aqui esse aspecto de rapina e intemperança, de roubo, de ganância e de descontrole espiritual. Em segundo lugar, Jesus vai condenar
a desobediência hipócrita. Veja o verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. A figura é semelhante. Na primeira figura, Jesus falou em lavar copos e pratos apenas por fora. Agora, ele fala da preocupação daquelas pessoas em marcar ou pintar de cal, que é branco, os sepulcros, para que ninguém se descuidasse e pisasse num sepulcro. Especialmente nas épocas de festa, eles davam uma geral em todos os sepulcros e cemitérios, pintando de cal, que é branco, para que ficasse bem visível que ali estava um corpo enterrado. Então, por fora, o sepulcro estava branco, pintado com cal, mas nós sabemos o que há dentro de um sepulcro: ossos de mortos, podridão. Jesus está dizendo para eles: por fora vocês são belos como um sepulcro, bem pintado, mas por dentro vocês estão podres. É a mesma mensagem. Verso 28, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Esse é o ponto, hipocrisia e iniquidade. As palavras gregas aqui são, surpreendentemente, muito parecidas com as palavras em português. Hipocrisia, o grego, é hipocriseus, quase a mesma coisa. Iniquidade, aqui, anarquia. Hipocrisia e anarquia. Aqueles homens pareciam justos por fora, cumpridores da lei de Deus, pessoas irretocáveis, mas por dentro, o real era o contrário. Eram homens cheios de anarquia, de vontade de quebrar a lei de Deus. Exteriormente cumpridores da lei, interiormente rebeldes, desordeiros, anarquistas. Por isso eles eram hipócritas, porque por fora cidadãos de bem, por dentro totalmente rebeldes. Meus irmãos, será que não temos aplicação para nós aqui também? Será que nós não nos identificamos? Quanta rebeldia reprimida existe no nosso coração? Quanta rebeldia, quanta violência reprimida não existe dentro de nós, que se nós dessemos vazão, seria um caos. O que faríamos nós, alguns de nós, se Deus nos desse uma metralhadora e 15 minutos de licença para fazermos o que nós quiséssemos? Homens, estão entendendo? O quanto de violência reprimida, o quanto de rebeldia pode estar no nosso coração, sendo presa porque nós somos hipócritas. Ao invés de nós pedirmos para Deus tratar isso no coração, a gente vive de aparência. Mas uma hora vai escapar, uma hora vai explodir. E quando explode, pessoas são afetadas, cônjuges, filhos, relacionamentos. Então é melhor pedir para Deus tratar isso, tirar a anarquia do nosso coração, nos tornar pessoas com corações puros, com corações mansos. Devemos orar como salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. A palavra diz em Provérbios 3:31, não tenhas inveja do homem violento, nem siga por seus caminhos. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Veja, as coisas que nós temos que
colocar diante da cruz de Cristo. Ele já morreu por elas e nós temos que crucificá-las na nossa vida. Paulo, escrevendo aos Efésios: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então não vai dar certo você ser uma pilha de nervos por dentro, pronto para explodir, se segurando a vida inteira. Peça para Deus transformar o teu coração num coração manso, num coração longânimo, que você tenha paz, shalom no teu coração, e não viva de aparências, alimentando rebeldia, anarquia, violência no coração e segurando-se para não explodir. Peça para Deus tratar o teu coração, para que você tenha um coração de paz dentro de ti. Certa vez eu estava numa reunião muito difícil, numa mesa grande, com homens de pensamentos bem discordantes, infelizmente. Um deles tomou a palavra e começou a falar coisas ímpias, coisas venenosas, mas com uma fala muito mansa, uma fala muito dócil, mas era veneno, era mentira, era impiedade, mas com uma fala muito dócil. E eu percebi aquilo na hora, e na hora eu fiz uma oração a Deus em silêncio: Senhor, me dá um coração de cordeiro e uma coragem de leão, não o contrário, não o contrário. Um coração de cordeiro e uma coragem de leão, mas não o contrário. Não me dá, Senhor, um coração agressivo de leão, com uma voz camuflada de ovelha, falando coisas erradas com voz mansa. Me dá um coração puro e calmo de uma ovelha, e uma disposição e uma coragem de leão para falar as coisas certas. Percebe? Um coração de ovelha, calmo, puro diante do Senhor, e uma coragem para externar isso diante dos homens, não o contrário. Um coração violento, agressivo, ímpio, e uma fala mansa. Isso é hipocrisia, isso é terrível. Nós temos, meus irmãos, que pedir a Deus um coração puro, limpo, sincero, para nós não sermos hipócritas. Que coisa feia são pessoas que externam veneno com uma voz mansa, com uma voz calma, como se fossem pessoas boas. Que Deus nos livre disso, que nós possamos orar como Davi, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Em terceiro e último lugar, Jesus condena aqui o que nós poderíamos chamar de um idealismo hipócrita. Vamos explicar. Um idealismo hipócrita. Veja o verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Aquela geração de escribas e fariseus da época de Jesus estava muito empenhada em honrar os profetas do passado. Os historiadores dizem que neste período eles estavam reformando os túmulos dos profetas, enfeitando, prestando honra aos profetas do passado, como que fazendo monumentos em memória aos profetas e dizendo demagogicamente: se nós tivéssemos vivido no passado, a história seria diferente. Nós não teríamos matado os profetas. Nós somos uma geração melhor, uma geração mais justa do que a geração dos nossos pais. É isso que eles estão fazendo aqui. Jesus os desmascara. Jesus diz, verso 31, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. É como se Jesus dissesse: vocês acabaram de confessar que são filhos de assassinos. Disseram com os próprios lábios que os pais de vocês mataram os profetas. E pior, vocês são tão culpados quanto os vossos pais. Porque Jesus diz no verso 24: eu vou mandar profetas, sábios e escribas, e vocês vão matá-los, vão crucificá-los, vão açoitá-los nas sinagogas. Vocês não são diferentes da geração anterior. Mas eles estavam com, digamos, esse idealismo: nós somos diferentes, nós somos melhores do que os nossos pais. E o pior, meus irmãos, depois dessas palavras, poucos dias depois, eles prenderam e levaram para a cruz o próprio Messias. Quer dizer, eles eram muito piores do que a geração anterior, que matou profetas. Veja o discurso hipócrita deles: se fôssemos nós não teríamos cometido tais pecados. É um idealismo hipócrita. É o discurso de que a nova geração é melhor do que a geração do passado, de que nós não cometeremos os mesmos erros dos nossos pais. E aqui, meus irmãos, a aplicação e a confrontação é para nós também. Na nossa juventude, muitos de nós olhamos para os pecados dos mais velhos e dizemos: eu nunca serei desse jeito, eu vou ser diferente, eu vou ser diferente desse pessoal mais velho da igreja, comigo vai ser diferente. Eu vou ser diferente do meu pai, eu não vou cometer esses pecados. Eu vou ser diferente da minha mãe, eu vou ser mais santa do que ela. Muitos de nós na mocidade dizemos isso. E aí relaxamos no decorrer dos tempos e nos tornamos iguais ou piores que os nossos pais. Os anos foram passando e você foi relaxando na sua vida para cair nos mesmos erros. Isso é triste. Aqui cabe a repreensão de Cristo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, se você, na tua juventude, condenava a hipocrisia dos mais velhos e hoje você se tornou um hipócrita, é hora de se arrepender diante do Senhor. Se você condenava determinados pecados dos teus pais e hoje você os comete, é hora de se arrepender diante do Senhor. Se você era firme na igreja e condenava os que não eram firmes, e agora você está como eles, você não está firme, é hora de se arrepender diante do Senhor. É hora de orar como o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Peça a Deus para voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é aquela fase em que nós buscamos a Deus com intensidade, com compromisso. A nossa alegria está no Senhor. E muitos cristãos abandonam o primeiro amor e passam a vir na igreja quase que como uma obrigação. Se eu não for, o pastor vai cobrar, é melhor ir. Se for assim, é melhor não vir. Se você vir para a igreja pensando no pastor, é melhor não vir, fique em casa e aguarde o castigo que vai vir dos céus. Porque quem te traz à igreja tem que ser Cristo. A única motivação que você tem que ter para vir à igreja é se lembrar que Cristo morreu na cruz para te tirar do inferno. E se isso não é suficiente, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia da tua alma. Peça a Deus para renovar o teu coração, a fim de que você volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Peça a Deus para renovar o teu coração, a fim de que você seja melhor do que os teus pais em santificação.
e trabalhe para que os teus filhos sejam melhores do que você em santificação. Jesus condenou o idealismo hipócrita daqueles homens, e o juízo, perceba, veio naquela geração. Como Cristo falou, não passará, verso 36, todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração, e vieram. Aquela geração que crucificou Jesus Cristo foi punida dos céus. Quando? Pouco menos de 40 anos depois, nos anos 70 depois de Cristo, depois de uma batalha entre judeus e romanos que durou aí uns 4 anos, finalmente Tito cercou Jerusalém, venceu a resistência, entrou em Jerusalém com seus exércitos, terra arrasada, destruiu o templo, matou crianças, mulheres, homens, e os que não foram mortos foram levados cativos. Flávio Joséfo, um historiador próximo ali do período, ele narra que cerca de 97 mil pessoas foram capturadas e levadas como escravos para outras partes do Império Romano. Então note, assim como esta geração levou Cristo para a cruz, para ser crucificado, mataram o próprio Messias, e as gerações anteriores expulsaram, mataram profetas, a mão de Deus pesou sobre essa geração, e agora eles foram mortos, eles foram expulsos, eles foram perseguidos. De fato, a palavra de Deus se cumpriu ali rapidamente, e ele diz aqui: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, o primeiro que morreu assassinado, lembra-se, até o sangue de Zacarias. A ideia aqui é de A a Z, todos os profetas, o sangue de todos os profetas recairá sobre vocês, vocês serão punidos por conta da maldade que vocês cometeram contra os profetas. O juízo de Deus caiu sobre eles, meus irmãos, por conta dos seus pecados. Deus não nos trata com juízo, nós que somos seu povo, Ele nos trata com disciplina. O juízo é para acabar, né? É para valer. O juízo de Deus é sobre os ímpios, é sobre os inimigos. Quanto a filhos que somos nós, é disciplina, é disciplina. Deus pesa a mão na nossa vida para que a gente volte aos seus caminhos, não tenha dúvida. Ele fez isso com o povo inteiro no Antigo Testamento, né? Ele usou as nações como seu chicote para disciplinar o seu povo, e Ele faz isso conosco também. Então hoje Deus está apontando os nossos pecados, e a nossa atitude deve ser pedir para que Deus arrume o nosso coração, trate a nossa vida, renove o nosso interior, e que nós tenhamos disposição para mudança, porque se nós sairmos daqui como se Deus não tivesse falado nada, a mão de Deus vai pesar, porque Deus disciplina o filho a quem ama. Tome cuidado, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, quando Deus disciplina dói. Então ouça a voz de Deus e aproveite a oportunidade para ser tratado, para ter um coração tratado, um coração limpo, purificado, renovado, andando com Deus, primeiro amor, compromisso com as coisas do Senhor. Eu concluo, ninguém gosta de pessoas falsas, é difícil conviver com elas, ninguém gosta de pessoas hipócritas, e estas somos nós, muitas vezes, nós temos coisas não tratadas no coração e aparentamos que está tudo bem. Não, vamos pedir para Deus tratar o nosso coração, renovar o nosso espírito. Nesta manhã o Senhor mostrou muitas coisas. O Senhor revelou a inclinação do nosso coração à ganância, ao dinheiro, ao conforto financeiro. Essa ganância enrustida, disfarçada no nosso coração, precisa ser tratada, porque é idolatria.
Confiar em bens, ao invés de confiar em Deus, é idolatria. A palavra fala que avareza é idolatria. O Senhor revelou a nossa rebeldia, a nossa anarquia escondida no coração e a necessidade que nós temos de ser mais mansos, mais parecidos com Cristo, com corações de ovelhas. E o Senhor revelou a nossa hipocrisia idealista, quando nós condenamos nossos pais e nos tornamos iguais ou piores do que eles nos seus pecados. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agora pedindo que Ele nos ajude. Ó Pai Santo, a Tua palavra que é justa, que é perfeita, ó Pai, que é instrumentalizada pelo Teu Santo Espírito, ela revelou vários pecados nossos nesta manhã. Nós admitimos a nossa culpa, admitimos, Pai, ter um coração por vezes ganancioso, desejoso de bens desta vida. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, limpa a ganância do nosso coração, ó Pai, purifica-o, dá confiança apenas no Senhor, ó Pai. O Senhor revelou também a rebeldia, a violência que por vezes nós temos guardado em nosso coração, a mágoa, ó Pai. Ó Senhor, cria em nós um coração puro, renova dentro em nós um espírito inabalável, Pai. O Senhor conhece a sujeira do nosso coração, limpa, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a termos um coração manso, um coração de ovelha, de fato, a semelhança de Cristo. Trata o nosso coração, Pai. Ó Senhor, livra-nos também da hipocrisia, de apontarmos o dedo para todos os lados, como se fôssemos mais santos, de julgarmos as gerações anteriores, e nós mesmos não conseguimos cumprir os mínimos mandamentos. Livra-nos desta hipocrisia, renova o nosso coração, ajuda-nos a voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, a um compromisso, a um amor a Ti, a Tua palavra. Trata o nosso coração nesta manhã, Pai, perdoa estes pecados, arruma a nossa vida, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém.